Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amada família de Cristo. Amém? Eu sou a pastora Silvia Ledward, estou falando aqui direto da Alemanha. Para aqueles que ainda não me conhecem, se está chegando agora no canal, seja bem-vindo em nome de Jesus, que seja bênção, que você receba a sua porção e compartilha, meu amado, por favor. Eu te peço para me ajudar também aqui, para eu ser canal de bênção para você e você também para mim. Compartilha, seja um evangelista, indica aí para os canais no WhatsApp, dá o seu like, comenta para interagir e vamos todos assim receber a nossa porção do Senhor e ser abençoado. Amém? Hoje nós estamos aqui mais um dia neste canal que o Senhor nos deu, Gotas Proféticas, e hoje, dia 30 de dezembro de 2021, a gota profética que o Senhor tem para nós se encontra. Glórias a Deus. Vem comigo aqui no capítulo de Esdras, no versículo 4. Aleluia, glória a Deus. A partir do primeiro versículo, que nos diz: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos ao vosso Deus, como também já sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e outros cabeças de famílias lhe responderam. Isso, os cabeças e sacerdotes do povo de Deus, de Judá. Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, aqui já no versículo 4, as gentes da terra, né, aqueles estrangeiros, desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. Meus amados, aqui estava Esdras, como também Neemias, como é mais conhecido, Deus usou Neemias para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, e Deus usou Esdras para a reconstrução do templo. E aqui era um povo que voltava do cativeiro, estava se adaptando novamente, reconstruindo o que era necessário, fazendo passo a passo os seus passos para estar de volta nos caminhos do Senhor. E uma coisa que muito forte que o Senhor quer dizer para mim e para você. Olha só, no início do capítulo diz que claramente que os inimigos, os adversários do povo de Deus viram aqueles que tinham voltado do cativeiro, que era o povo de Israel, Judá e Benjamim, que eles queriam edificar um templo ao Senhor. E eles vieram humildemente, mansamente, diplomaticamente, tentar oferecer para entrarem no seu acordo, numa sua aliança. Esse povo, meus amados, era o quê? Nessa nova
vira do povo de Judá, o povo de Benjamim, eles já estavam novamente fora da direção de Deus, porque tinham voltado do cativeiro, mas eles entraram em comunhão com mulheres estrangeiras, o que Deus tinha dito que não era permitido o povo dele se misturar, e eles se misturaram, e ali já foram formando famílias. Então, esses inimigos são descendentes dessa junção de famílias, mas que na realidade eram as mulheres que eles se casavam, mas não havia aquele entrosamento familiar. No fundo, eram inimigos. É o povo samaritano aqui, que era o povo pagão. Lembra da parábola da mulher samaritana, que diz claramente, ela, como é que você está falando com a samaritana, um judeu, né, falando com Jesus? Porque eles eram inimigos, né? E era um povo totalmente ligado ao paganismo, sim. Mas olha só como eles vieram sutilmente, diplomaticamente, oferecer uma aliança. Disse para o povo, vocês vão estar reconstruindo o templo para o seu Deus? Nós queremos também participar. Nós já fazemos sacrifícios aqui aos nossos deuses, já faz tempo aqui, e nós queremos estar juntamente com vocês para essa construção. E parece tão diplomático, parece algo tão só ajudaria, né? Qual é a construção, a reconstrução que não precisa de ajuda humana, que não precisa de mais materiais, de ajuda, de reforço, não é? Mas, meu amado, quando nós vivemos em comunhão com Deus, seja qual for o projeto que Deus colocou no seu coração, no meu coração, o que for preciso fazer para reconstruir o nosso templo, o templo do Espírito Santo. Eu estou levando aqui para o lado espiritual, para os nossos dias. Quantas vezes Deus requer de nós uma reconstrução do nosso templo espiritual, da casa de Deus. E quantas vezes o inimigo vem sutilmente oferecendo novas alianças, que pode ajudar de alguma forma a desenvolver mais os seus dons, que pode ajudar de alguma forma a propagar mais seu ministério, que pode ajudar de alguma forma, né, desenvolver mais o seu próprio negócio, que pode ajudar de alguma forma aquela causa na justiça que você tem e está em dúvida, se entra e faz confusão mesmo e briga por seus direitos e Deus está dizendo fica quieto e o inimigo chega e diz, olha, até de graça, eu tenho um advogado aqui, vai em frente, o direito é seu, para você cair e desobedecer a Deus. É isso que muitas vezes o inimigo faz. Ele chega sutilmente oferecendo reforço para que você quebre a aliança com Deus de pureza, de obediência e seja tocada e contaminada com a intervenção dele, com a ajuda dele. Aquilo que parece ser, que será tão um benefício tão grande para você, poderia até ser no ministério, poderia até ser na sua causa na justiça, poderia até ser no seu próprio negócio para desenvolver mais, aumentar a sua vida, prosperidade financeira, poderia. Mas se esta aliança, essa ajuda, vem sutilmente, você sabe que não é o que Deus está pedindo para você fazer naquela direção, isso daí só vai servir para contaminar a sua aliança com Deus. E foi isso que o inimigo chegou aqui, sutilmente. Mas esse povo era um povo pagão. Então, eles estavam se oferecendo. Nós já subimos aqui, já sacrificamos ao nosso Deus. Nós podemos ajudar vocês a reconstruir o templo ao seu Senhor. E o que é que eles fariam? Como muitas religiões esotéricas hoje em dia, só adiciona Jesus a mais um dos deuses deles. Isso para eles seria normal. Eles consideram que existe o Deus de Israel e adicionaria aquele Deus, mas não excluiria, não daria exclusividade. E servos e filhos de Deus, como nós sabemos que somos quando rendemos nossa vida a Jesus, nós sabemos que ele requer um só Deus, ele requer exclusividade total, fidelidade total. Quem acompanhou a gota profética de ontem viu aqui sendo ministrada a Daniel, e como foi lindo o exemplo de fidelidade total
total de não se render aos manjares do inimigo. E olha como o Espírito Santo está aqui neste lugar e neste canal. E eu abrindo aqui hoje, o Senhor dá a permissão para esta palavra que vem novamente confirmando a importância que Deus está falando conosco, das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, das nossas alianças, das nossas renúncias a ofertas, a manjares que parece ser bom para nós, mas que pode contaminar a nossa aliança, a nossa fidelidade com Deus. Então, meu amigo, não despreza o que Deus está falando aqui nesse lugar. Não despreza. É um final de ano, nós estamos na contagem regressiva, praticamente um pouquinho mais de 24 horas para este ano acabar. Então, que você, em nome de Jesus, fique muito atento ao que o Espírito está falando à igreja. Que você fique atento às propostas e até onde você quer chegar. Se você quer chegar e cumprir esse propósito, essa promessa de Deus, ver ela cumprida na sua vida, debaixo da bênção de Deus ou com a ajuda do homem, mas sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus. Zorobabel aqui, o sacerdote, ele estava muito atento e ele disse imediatamente: nada tendes conosco, nós não temos nada com vocês na edificação dessa casa. Nós, na casa do nosso Deus, nós mesmos edificaremos a casa do nosso Senhor sozinhos. E parece uma coisa brusca, parece uma coisa, que coisa mais não diplomática, que coisa errada. Alguém oferece ajuda e você firmemente diz que não. Mas muitas vezes é isso que Deus requer de nós. Como ontem nós estávamos meditando no capítulo de Daniel. Para sermos fiéis a Deus, meus amados, muitas vezes nós temos que ser firmes para não ser contaminados e ceder às ofertas do inimigo. Primeiro, o inimigo, ele ofereceu ajuda. Ele estava querendo com isso, simplesmente, ele estava querendo vir com uma nova aliança para o povo de Deus. Fazer uma aliança e tocar na aliança que Deus já tinha feito para ser bênção para eles. Quer dizer, ele veio com aquela proposta de ajuda que na hora que aceitamos certas ajudas, certas situações, porque achamos que vai facilitar para nós, se não for de acordo com o que Deus disse, isso daí se torna a fazer uma aliança com o inimigo. E nós damos brechas para ficar totalmente fora da direção de algo que seria uma bênção muito grande para nós e perdemos a bênção por desobedecer a Deus. Por desobedecer a Deus. Então, neste final de ano, fica muito atento o que é que você vai fazer com o livre arbítrio que Deus te deu. Deus nos dá livre arbítrio. Nós temos o direito de escolha, Deus não se opõe, porque diante dessas situações, Deus vê o nível de fidelidade. O que foi que os inimigos fizeram? Eles vieram disfarçados de amigos, disfarçados de pessoas de boas intenções. Sabe o que é que teria acontecido se o povo de Israel tivesse aceitado a ajuda deles para aquele povo pagão está ajudando a reconstruir o templo de Deus e colocar Deus só na lista de outros deuses que eles serviam? O povo de Israel tinha tocado na aliança com Deus. Inconscientemente tinha dado a legalidade para o inimigo fazer parte daquela coisa, aquele projeto tão santo, puro e sagrado que era construir o templo de Deus. Ali Deus já não estaria mais com eles e eles nem sabiam. Amado, a gente tem que ficar muito atento às propostas que vêm do mundo, até que ponto pode ajudar nós fisicamente e nos tirar totalmente da presença de Deus. Quando eles viram que receberam um não do povo de Deus, aí o inimigo mostra a cara. E eles começaram com palavras de desânimo, mostrar que não ia dar certo.
que aquele projeto não ia adiante, que não tinha como dar certo aquilo, fazer com que o povo ficasse se sentindo angustiado com aquele fardo, olhando para aquele templo que tinha acabado e achando tão impossível de recomeçar. E é isso que o inimigo faz muitas vezes. Quando nós batemos o pé para sermos fiéis a Deus e não aceitar as propostas dele, muitas vezes ele mostra aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus quer nos abençoar, como algo impossível de vermos realizar, impossível de conquistar, impossível de prosperar. Mas eu venho te dizer aqui, em nome de Jesus, é mentira do inimigo. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro, no versículo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lança sobre Deus, meu amado, toda a vossa ansiedade, seja para uma prosperidade financeira que você está precisando, seja para a realização do seu sonho, de um casamento, da realização da sua vida sentimental, seja para o seu futuro, a sua saúde, a forma que Deus quer trabalhar, se é através do homem, se é através de um milagre, seja através da sua vida ministerial. A palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro 5,8, lança sobre o Senhor, lança toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Não acredita na mentira do inimigo que você vai conseguir ver esse sonho realizado, esse projeto prosperando, o seu ministério, tudo, porque precisa da ajuda do homem. Lança sobre Deus toda ansiedade. O povo de Deus soube dizer não às ofertas ali daquele povo pagão para fazê-los prosperar naquela construção que eles queriam. E ao dizer não, o inimigo mostrou a cara, o inimigo atacou, o inimigo disseram, vocês não vão conseguir, vocês não vão adiante, e fizeram tudo sim para desanimar o seu povo. Por quê? Como diz aqui, continuando, em 1 Pedro 5, primeiro diz, lança sobre Deus, sobre o Senhor, toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lembra quem é Deus. Lembra o poder dele, lembra da fidelidade dele. O que é que importa se você não vai ter mais aquela ajuda daquele advogado que você precisava, daquele médico que precisava, daquela ajuda daquela ajuda financeira que você precisava daquela pessoa, ou de um ministério que prometeram que se aliançasse com ele, você ia romper mais. Se Deus disse que não é para você se aliançar com eles, não se aliança, porque Deus é que se responsabiliza por sua vida. E a palavra de Deus aqui continua dizendo, no versículo 8 de 1 Pedro 5, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Viver com Deus em fidelidade faz-nos atravessar sofrimentos, porque nós temos que renunciar muitas propostas do inimigo de um caminho mais largo, de um caminho mais fácil, mas vai valer a pena. A palavra nos diz aqui, medita em 1 Pedro 5, meus amados, porque é verdade, nós temos que lançar o nosso futuro nas mãos de Deus, confiando, permanecendo firmes na fé, é que você vai resistir ao diabo, dizendo não para as ofertas dele, mas sabendo que tem um Deus que vai cumprir e que tem outros irmãos que estão sofrendo sim, viu? Porque disseram sim a Deus, porque disseram, Senhor, eu quero ser fiel a ti, Senhor, eu renuncio essa proposta do inimigo, mas a minha vida está nos teus pés. Todas as vezes, meus amados, que o inimigo oferece ajuda e nós dissemos não como um ato de fidelidade, os céus sorriem, Deus sorri, os céus, os anjos nos aplaudem de felicidade, mas o inimigo não, o inimigo ele fica irado, ele fica numa fúria muito maior, ele fica querendo atacar de toda forma, mas não aceita apoio daquilo que Deus diz, não é para você, não é o que eu quero, fica quieto, você não precisa se aliançar com aquilo que vai custar muito mais caro, custando até a sua salvação, a perda da sua salvação por desobediência a Deus. Confia em Deus, fica firme na fé. Você não precisa, nós sabemos que todas as vezes que há uma reconstrução de algo, há etapas. E o inimigo tenta
tenta se levantar em etapas. Ele tenta no início de uma forma, ele tenta de outra. Olha, primeiro ele tentou oferecendo ajuda mesmo, financeira. O povo de Deus disse não. Manual, presente, o povo de Deus disse não. Depois eles foram atacando com o quê? Com desânimo, com palavras de maldições. Mas se é inimigo, mantenham longe. Não se aliancie com quem Deus já disse que não é para você estar, que você não vai estar debaixo da bênção. Mantenha tudo que vai lhe tocar na sua pureza, na sua santidade, na sua fidelidade com Deus, à distância, à distância. O que foi que ele fez? Primeiro ele lançou palavras de desânimo, o povo de Deus venceu. Aí ele disse, é assim? Então vamos fazer cartas diretamente ao rei, dizendo quem é esse povo. Vamos dizer, vamos assim tocar na reputação deles. Não é assim que o inimigo faz? Ele acha que vai prosperar nesta situação sem a minha ajuda? Pois vamos aqui tocar. Vamos tocar aqui, colocar uma mancha na imagem dela. Vamos colocar uma mancha no ministério dela, na imagem do ministério dela. Vamos colocar uma mancha na moral dele, dela, na profissão dele. Difamar que ele não é honesto, difamar que ele não fez o serviço como era para fazer, difamar que tem pessoas melhores, difamar que tem negócios melhores do que o dele, para a gente ir lá e ser cliente. Não é assim que o inimigo faz? Ele tenta tocar na reputação também, mas um servo de Deus confia em Deus, porque no tempo de Deus ele vai fazer com que a luz daqueles que são fiéis resplandeça como o meio-dia, e todos verão a diferença dos que são e dos que não são, e é o próprio Deus que se levanta para justificar a nós que escolhemos ser fiel a Deus. Passamos por difamação porque queremos ser fiel a Deus? Passamos por perseguição? Passamos. A palavra disse em Pedro, tem irmãos seus sofrendo em todo mundo, porque decidiram ser fiéis, mas prossiga na fé. Passamos por acusações? Passamos por cobiça, por simplesmente quererem o que você tem, por simplesmente invejarem aquilo que Deus dá. Muitas vezes a pessoa inveja até a fé que o outro tem. Eu queria ser como essa pessoa, ela tem tanta fé, tem tanta convicção, não é? Passamos por tudo isso, mas existe um Deus que é conosco. Toda reconstrução requer tempo, então nós temos que ser vigilantes, porque o inimigo ataca de várias formas. Aqui ele atacou oferecendo ajuda financeira, teve ou não. Ele atacou tocando na moral, na difamação do povo de Israel. O povo venceu o desânimo. Ele tentou atacar, é assim? Então vamos às autoridades. Vamos ao chefe dela, mostrar que ela não é boa o suficiente, mostrar a fama que ela tinha no outro trabalho. Vamos à liderança dela na igreja para dizer que ela já era conhecida como motim. Vamos assim, vamos assado. Então tentam ir nas autoridades. O inimigo tentou 3 vezes, em 3 etapas, em 3 níveis diferentes, mas o povo de Deus permaneceu firme. Como eu e você pode permanecer firme para vencer as astutas ciladas do diabo? Firmes em oração, firmes na confiança, na justiça do nosso Deus, que vai se levantar ao nosso favor no tempo devido. Não importa qual é a difamação, não importa qual é a perseguição, não importa qual é a mancha, não importa qual é a inveja, no tempo devido, o próprio Deus se levanta e nos honra, e todo mundo vai ser testemunha ocular para saber quem é Deus nas nossas vidas, para fechar a boca de toda forma de ataque do inimigo. Mas para isso, nós temos que escolher o nosso livre-arbítrio. Ser livre, escolher o livre-arbítrio a quem você quer ser fiel. A que Deus você quer que seja o Deus da bênção sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre seus negócios, sobre a sua vida espiritual, financeira, emocional. Nós temos esse poder de decisão. O diabo só tem poder nas nossas vidas como nós damos poder a ele. Todas as vezes que nós fazemos, de alguma forma, pecamos contra Deus, dando legalidade a ele, ele tenta atingir. Mas se permanecemos fiéis, vamos sofrer. O povo de Deus sofreu perseguição, mas vencemos em Cristo, porque a palavra de Deus nos diz isso. Deus até permitiu, meus amados, que aquele povo atacasse o povo de Deus ao ponto, no final do capítulo, você leia,
ao ponto de embargar a obra de Deus. Embargar, parou completamente a obra de Deus. No último versículo, no 14, no 24 diz: cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Aparentemente, muitas vezes na nossa vida, parece que o inimigo venceu. Muitas vezes na nossa vida, Deus até permite que alguns projetos nossos que começaram dando tão certo, de repente as portas começam a fechar e você vê aquele bloqueio, você sabe que o inimigo se levantou, ele vai adiante, como eles fizeram aqui uma carta para o próprio autoridade, o rei da época, e conseguiram embargar a obra de Deus. Foi permissão de Deus? Foi. Deus é Deus. Se Deus não quisesse que fosse embargado, não era. Se Deus não quisesse paralisar, mas Deus permitiu, porque haviam brechas no povo de Deus. Haviam situações que precisavam ser colocadas em alinhamento para o povo tomar posse da bênção. O povo de Deus estava se misturando e se casando com estrangeiros e isso era contra a aliança de Deus. Então, quando nós saímos da direção de Deus, o inimigo ganha forças para atuar e nos paralisar em coisas que Deus já deu por ordem para nos abençoar. Mas o nosso livre-arbítrio fazendo escolhas erradas faz a gente perder a bênção, ainda que seja por um tempo de castigo de Deus, de alinhamento que Deus faz para a gente entender o quanto as nossas decisões vão definir o nosso presente e o nosso futuro. Tudo que nós somos hoje, tudo que eu e você é hoje, tudo que nós reconstruímos, tudo que somos, a nossa construção de pessoa hoje, de vida, de nível de vida espiritual, material, é o resultado de nossas escolhas que fizemos anos atrás, escolhas no que investimos anos atrás, como investimos o nosso caminhar com Deus, a nossa renúncia com Deus. Tudo que nós estamos colhendo hoje é consequência. Tudo que somos construído hoje é consequência do que plantamos ontem. Então, estamos faltando apenas quase 24 horas para acabar o ano de 2021. O que é que você quer começar a reconstruir em 2022 para colher uma nova história? Para o que ficou paralisado, esta é a gota profética que o Senhor falou no meu coração como profetisa dele. Existem muitas pessoas com áreas paralisadas, com sonhos, com projetos, com situações que foram paralisadas este ano. Mas Deus quer te abençoar. E tudo que você precisa é ficar em alinhamento, é começar a reconstruir os muros, fechando as brechas do inimigo em tudo que é preciso para você reconstruir no 2022 debaixo da bênção de Deus. Se você se prontificar a isto, ainda que o inimigo tenha paralisado por algum período, por permissão de Deus, algumas situações na sua vida, você esteja vendo completamente paralisada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, ainda que ele tenha conseguido, ainda há uma chance de recomeço. O ano novo está aqui, em horas, no momento regressivo para começar. Começa fechando as brechas. Começa reconstruindo os seus muros de proteção. Você é templo de Deus. A reconstrução do templo de Deus em você tem que ser com alianças de Deus, tem que ser algo puro, algo santo. Não faz nada para apressar o tempo de Deus, para conseguir o efeito certo, rápido que você quer para a sua vida. Porque tudo isso pode surgir, mas o preço pode ser muito caro se não for debaixo da bênção de Deus. Amém, meus amados? Deus está dizendo, está começando um novo ano. Já as portas, começa reconstruindo do jeito de Deus, fechando todas as brechas, debaixo da vontade de Deus, da bênção de Deus, com a aliança somente com Deus. Retira tudo que contamina a tua aliança com Deus.
se queres começar a reconstruir algo lindo, duradouro, abençoado, para no final de 2022 você vai dizer: este foi o ano dos anos, o melhor ano da minha vida até hoje. Eu pude colher de 1 a 100, de tudo que foi plantado. O Senhor, a mão poderosa do Senhor estava comigo. Porque para esta mão estar contigo, você tem que estar com Ele, do jeito dele, alinhado com Ele. Comece 2022 do jeito de Deus. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós pedimos para o Senhor estar aqui conosco neste finalzinho de ano, Senhor. O Espírito Santo de Deus começa a testificar em nossos corações todas as situações onde nossas vidas, projetos foram paralisados, sonhos, vida financeira, vida conjugal, vida espiritual, a vida espiritual dos nossos filhos, a nossa vida, a família, ministério, em todas as áreas que foram tocadas, que o Senhor permitiu que o inimigo tocasse e fossem paralisadas, que tinham começado até pensando que iam deslanchar e de repente sentíamos o impacto paralisando a vida no geral. Senhor, tudo que foi paralisado por culpa de nossas escolhas, por culpa de um livre-arbítrio que nos fez sair temporariamente da tua vontade, que nos fez sair da tua obediência, por querer as coisas a nosso jeito, por querer que sejam as coisas na nossa pressa, no nosso tempo, nós te pedimos perdão. Tudo que foi paralisado, Senhor, por culpa nossa, nós te pedimos perdão e te clamamos em nome de Jesus. Ser conosco neste início de ano. Esteja conosco presente em toda escolha, em toda situação. Espírito Santo de Deus, o que eu te peço neste momento, por este povo que te chama pelo nome, aqui como tua serva, profetiza, sacerdotisa tua, que está na brecha, todos os dias orando por estes que estão debaixo desta cobertura, começa a testificar nos seus corações todas as situações que escolheram dos jeitos deles, que eles peçam perdão, que eles se arrependam e em nome de Jesus possam entrar um ano alinhado, decidido, estar alinhado somente à tua vontade, entrando completamente no teu propósito, para que sejam completamente abençoados em nome de Jesus, que esse povo possa fazer a escolha certa em 2022, que tudo que eles plantem seja de acordo com a tua vontade e obediência, que a mão poderosa do Senhor testifique o caminho certo e eles escolham andar debaixo deste caminho e estejam debaixo da tua bênção. É o que eu te peço agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E até amanhã, se Deus permitir. Fica na gloriosa paz do Senhor Jesus, meus amados. Amém.